Vamos ver o oitavo exercício de consolidação de números racionais, a parte 2 sobre redução ao menor denominador comum, e vamos entrar em exercícios um pouco mais complicados ainda, né? Então vamos analisar estas 5 situações. Vamos começar então pela primeira. 25 sobre 180, 14 sobre 18 e 39 sobre 54. Eu sugiro, antes de iniciar a resolução deste problema, que vejam o exercício anterior, que é mais simples, não é? Portanto, este é mais difícil, tem um grau de dificuldade superior ao anterior. Portanto, como nós vemos aqui, as frações não estão na forma reduzida, isto é, podem ser simplificadas. Portanto, o que é que nós fazemos? Em primeiro lugar, vamos tentar simplificar e obter as frações reduzidas disso. Para isso, decompomos os numeradores e os denominadores em fatores primos e vamos tentar simplificar. Portanto, na primeira fração, nós verificamos que o máximo divisor comum entre 25 e 80 é 5. Poderíamos dividir o numerador e o denominador por 5 imediatamente, mas vamos utilizar aqui outra metodologia. Vamos substituir o 25 e o 180 pelos respectivos fatores primos, produtos de fatores primos. Então, sabemos que 25 é igual a 5 ao quadrado e 180 é igual a 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5. Portanto, é um método alternativo que nós já vimos. Procedendo à simplificação, nós vamos obter 5/36 avos. Do mesmo modo, para as outras duas frações, vamos obter 7 nonos e 13/18 avos. Como nós podemos ver aqui, simplificar os fatores comuns é a mesma coisa que dividir pelo máximo divisor comum, não é? Como já vimos, não é? Por exemplo, neste primeiro caso, nós teríamos que dividir por 5, quer o numerador, quer o denominador, e foi o que nós fizemos aqui. Quando simplificamos este 5 ao quadrado, significa que dividimos o denominador por 5 e o numerador também por 5. E, portanto, aqui ficou 1 e no numerador ficou 5 levantado a 1. E idem para os outros dois casos, não é? Tendo então as frações reduzidas, vamos proceder ao cálculo do menor denominador comum. Decompomos o 36, o 9 e o 18 em fatores primos, vamos calcular o mínimo múltiplo comum destes três números, verificamos que o mínimo múltiplo comum é igual a 36, ou seja, nós vamos ter que multiplicar esta fração por 1, porque já tem o denominador igual a 36, esta por 4, que é exatamente 36 a dividir por 9, e esta por 2, que é 36 a dividir por 18. Portanto, obtemos as frações 5/36 avos, 28/36 avos e 26/36 avos. Temos então três frações com o mesmo denominador e com o menor denominador possível, não é? Comum, como é evidente. Vamos então ver a linha aqui. Nestas três frações temos uma fração na forma reduzida, que é esta 13. Porquê? Porque 13 é um número primo e não é divisor de 45. Portanto, se não é divisor, portanto, não podemos simplificar esta fração. Mas aqui podemos. 10 e 24 são números pares, são divisíveis logo por 2 à partida, portanto podemos simplificar. Aqui também são divisíveis por 5, portanto podemos simplificar. Portanto, vamos decompor em fatores primos e vamos tentar simplificar as frações. Decompomos então, sabemos que o 10 é igual a 2 vezes 5, o 24 é igual a 2 ao cubo vezes 3, e o 35 é igual a 5 vezes 7, e o 100 é 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Assim, fazendo as simplificações, obtemos a fração 5/12 avos e 7/20 avos. Então podemos calcular o mínimo múltiplo comum entre 45, 12 e 20 para determinarmos o menor denominador comum. Verificamos que o mínimo múltiplo comum entre estes três valores é 180, portanto temos que multiplicar a primeira fração por 4, a segunda por 15 e a terceira por 9. Obtemos então as frações 52 sobre 180, 75 sobre 180 e 63 sobre 180. Isto é, são três frações com o mesmo denominador e em que o denominador é o menor valor possível. Aqui no exemplo H, nenhuma delas está na forma reduzida, portanto, não estão todas na forma reduzida, portanto, têm que ser todas simplificadas. Portanto, o processo é exatamente o mesmo, né? De compor em fatores, tentar simplificar as frações e vamos obter aqui as frações simplificadas. 1/10, que é a fração reduzida desta, depois 2 sétimos daquela e 14 avos, que é daquela. Portanto, se dividir por 2 aqui, vemos logo que dá 2 sobre 14, não é? E aqui, se dividirmos por 11, dá 2 sobre 7. Portanto, o mínimo múltiplo comum agora entre 10, 7 e 14 é 70. Portanto, vamos ter que multiplicar a primeira fração por 7, a segunda por 10 e a terceira por 5. Portanto, vamos obter estas três frações, isto é, 7/70 avos, 20/70 avos e 5/70 avos. São frações com o mesmo denominador
e com o menor valor possível. A linha I, temos as frações 60 sobre 360, 66 sobre 30 e 42 sobre 150. O procedimento é exatamente o mesmo, vocês agora irão analisar isto em detalhe, não vale a pena entrar em muito detalhe. Decompomos então os numeradores e os denominadores em fatores primos, procedemos à simplificação, obtemos as frações simplificadas, 1 sexto, 11 quintos e 7/25. Então vamos depois calcular o menor denominador comum entre 6, 5 e 25. Para isso calculamos o mínimo múltiplo comum entre 6, 5 e 25, que é exatamente 150. Portanto, e obtemos estas três frações, 25 sobre 150, 330 sobre 150 e 42 sobre 150. A linha J é um pouco mais complicada, porquê? Porque já vamos ter mais, em vez de ter 3 frações, vamos ter 4, não é? Portanto, vai dar um pouco mais de trabalho. Mas o procedimento é exatamente o mesmo. Temos que analisar se as frações já estão reduzidas. Neste caso, 8 quinzeavos está na forma reduzida, e vamos já verificar porquê, porque 8 é igual a 2 ao cubo e 15 é igual a 3 vezes 5, portanto não tem divisores comuns, portanto são números coprimos, embora não sejam primos, são números primos entre si. Depois o 3 aqui é uma fração também reduzida, porquê? Porque 3 é um número primo e não é divisor de 20, mas estas duas podem ser simplificadas, portanto vamos decompor os numeradores e os denominadores em fatores primos e vamos simplificar. Portanto, simplificamos, esta mantém-se, 8 quinzeavos, esta também 13 vinte-avos, e simplificamos estas duas do meio para 3 quintos e 10 terços. Depois vamos calcular o mínimo múltiplo comum destes 4 números, isto é, 15, 5, 13 e 20, e verificamos que o mínimo múltiplo comum é exatamente igual a 60. Ou seja, vamos ter que multiplicar a primeira fração por 4, a segunda por 12, a terceira por 20 e a quarta por 3. Portanto, obtemos as frações 32, 60, 36, 60, 200 sobre 60 e 39 sobre 60. Isto é, são frações que têm o mesmo denominador e correspondem ao menor valor possível. Vamos finalmente resolver o exercício K, que é o último, e depois de analisarmos as frações, verificamos que as frações não estão na forma reduzida. Isto é, podem ser simplificadas. Excetuando esta aqui, 8 sobre 33. E porquê é que esta está na forma reduzida? Porque 8 é igual a 2 ao cubo e 33 é igual a 3 vezes 11. Não tem divisores comuns. Portanto, embora não sejam números primos, nem o 8 nem o 33, são números primos entre si. Isto é, são coprimos. Mas vamos ter que simplificar as outras 3. Simplificando, nós obtemos aqui 1 sexto desta primeira, 5 onzeavos da segunda e 6 onzeavos da terceira. Tendo agora as frações reduzidas, então vamos calcular o mínimo múltiplo comum dos denominadores. Portanto, o mínimo múltiplo comum entre 6, 11 e 33, já que esta fração também tem o denominador 11. Portanto, o mínimo múltiplo comum entre 6, 11 e 33 será 2 vezes 3 vezes 11, ou seja, 66. Esta fração vai ter que ser multiplicada por 11, esta por 6, esta por 2 e esta por 6. Portanto, obtemos as frações 11 sobre 66, 30 sobre 66, 16 sobre 66 e 36 sobre 66.